ele representa uma cadeia produtiva relacionada à questão dos químicos até os farmacêuticos, seja como secretário-geral da Federação dos Trabalhadores de Indústrias Químicos e Farmacêuticas do Estado de São Paulo e como presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas aqui em Bauru. Nós temos o prazer de conversar pelo Zoom, pela rádio e pela TV Câmara com Edson Dias Bicalho. Obrigado por nos atender. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e seus ouvintes. Edson, na cadeia produtiva da questão das indústrias, a gente tem dois segmentos aqui para separar os dois, para que você possa nos ajudar e contribuir, para que a partir da avaliação de vocês a gente possa primeiro avaliar quais foram os impactos da pandemia no setor dos químicos, por exemplo. No setor químico, na indústria química em geral, nós tivemos o impacto maior é que a indústria química nacional ela também trabalha com muita matéria-prima importada. Então, nós tivemos primeiro uma falta de matéria-prima em função das fronteiras estarem fechadas, né? O mundo inteiro parou em função da pandemia. Agora, com a abertura, aos poucos começa a chegar matéria-prima. Então, nós temos alguns produtos que estão em falta no mercado em função de não ter matéria-prima para a produção. Tá. Na indústria farmacêutica, nós temos o mesmo problema. 70% ou um pouco mais da matéria-prima para a produção de medicamentos no Brasil são importados. Então, nós tivemos dois problemas, né? O dólar que está aí variando entre 5,30, beirando R$6 às vezes, e também a falta de matéria-prima em função das fronteiras estarem fechadas e as indústrias do mundo inteiro estarem paradas. Então, nós tivemos esses dois problemas. E tanto é que nós temos vários medicamentos que estão em falta nas farmácias, justamente por falta de matéria-prima para a indústria nacional poder produzir e entregar aos seus clientes. Agora, na questão dos químicos, tem alguma pontuação que seja significativa a colocar do ponto de vista da abrangência? Porque na cadeia de químicos entra de plásticos a todos os outros derivados aí. Sim, é uma cadeia muito ampla, né? O que tem mais mexido com a população e que todo mundo tem sentido falta é a questão do medicamento mesmo. Tem muito medicamento em falta nas farmácias, então a população certamente teve que substituir medicamentos por não ter medicamento que estava tomando de costume para tomar um similar quando encontrado nas farmácias. Então, são vários medicamentos que estão em falta. A indústria química, no geral, ela tem sofrido um pouco por não poder produzir por falta de matéria-prima. Então, e também pela alta do dólar, né, que encareceu bastante o custo. Mas o principal problema nosso hoje é a indústria farmacêutica, porque, afinal de contas, nós estamos em plena pandemia e com falta de vários medicamentos. Se puder pegar esses dois horizontes que você nos apresenta, tanto dos químicos quanto dos farmacêuticos, se pegar fronteira fechada, fornecedores e insumos lá de fora, mais dólar, a perspectiva daqui para frente ainda está relacionada à dependência da pandemia? Sim, certamente nós vamos demorar um pouco para se recuperar, porque como a indústria mundial parou, nós temos alguns produtos que vão chegar e a nossa capacidade portuária para recepção da matéria-prima é limitada, então nós não vamos conseguir restabelecer a demanda num curto prazo. Então nós precisamos de um médio e longo prazo para restabelecer a demanda, ter a matéria-prima e trazer a um nível normal a produção nacional de medicamentos. Então alguns produtos, mesmo com a abertura das fronteiras em quase todo mundo, ainda vai demorar um pouco para normalizar a produção e normalizar o fornecimento nas farmácias para a população brasileira. Tá. Regra geral, a gente poderia dizer que entre os principais produtos chegou numa situação atípica, excepcional como essa mundial da pandemia da Covid-19, que chega a ter problema de desabastecimento, ou chegamos a enfrentar algo nesse sentido, ou não foi o caso? Não, nós temos desabastecimento de alguns insumos para a produção de farmacêutico, né, de alguns insumos que são importados e que está faltando na indústria. Então, tem vários medicamentos que não tem nas farmácias. Não tem porque a indústria não está produzindo por falta de matéria-prima. Então, isso tende a normalizar, vai normalizar, mas no médio e longo prazo. A curto prazo, eu creio que muitas coisas vão continuar faltando ainda nas farmácias aqui no Brasil. Tem ideia para avaliar conosco sobre a questão dos reflexos disso, naturalmente, sobre emprego e preço em função do dólar, sobretudo?
Olha, o emprego, a indústria nacional, como é uma mão de obra de alta qualificação e as empresas investem muito nessa qualificação, não houve demissão. O parque industrial continuou funcionando normalmente, nós não tivemos demissão e nós tivemos o pessoal da administração, o pessoal do escritório, que ainda continua em casa, né? Muita gente com home office e teletrabalho. Então, o presencial, muita gente não voltará mais para os escritórios, vai continuar trabalhando em casa. Tanto que nós estamos discutindo no estado de São Paulo um acordo coletivo sobre home office e teletrabalho com o Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica. Esse acordo está previsto para ser assinado na semana que vem e ele vai trazer algumas regras para esse pessoal que vai ficar trabalhando em casa. Então, nós temos as duas coisas. Nós temos trabalhadores que não querem mais voltar para os escritórios, se adaptou bem e preferem continuar trabalhando em casa. E nós temos algumas situações em que as empresas não vão mais reabrir os seus escritórios e as pessoas vão ter que ficar trabalhando em casa. Então, nós temos as duas situações e onde não houver um acordo, como não tem uma regra para isso, ainda era uma coisa que estava sendo pensada para ser implementada a médio. Na OIT, inclusive, eu faço parte do grupo de trabalho que discute isso em Genebra, na Suíça, e nós estamos discutindo desde 2012, né? São dois assuntos bastante delicados, que é a indústria 4.0 e o home office e o teletrabalho, que na Europa, principalmente nas grandes multinacionais, isso já é uma realidade. Nós temos muitas dificuldades. Não tem o mesmo padrão de vida da Europa. Então, para você ter um trabalhador trabalhando em casa, muitas vezes ele não tem as condições adequadas, ele mora num espaço pequeno, ele não tem uma cadeira adequada, ele não tem uma internet de boa qualidade. Então, são várias coisas que nós estamos... E a pandemia antecipou essa discussão e praticamente obrigou com que as empresas fizessem isso. E agora nós estamos discutindo exatamente que estrutura vai fornecer para o trabalhador continuar trabalhando nas suas casas, né? Então, nós estamos tentando celebrar esse acordo que traz algumas coisas. E nesse acordo nós temos um grupo de trabalho permanente formado pelo Sindicato da Indústria Farmacêutica e a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, com seus sindicatos filiados. E nós temos na convenção uma cláusula chamada solução de conflitos. E a partir dessa cláusula nós vamos ter reuniões mensais para poder discutir, ouvir tanto as demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores, como também das empresas. E aí, por termos um bom senso de buscar ajudando a situação para que não haja nenhum tipo de prejuízo nem para trabalhador nem para trabalhador, e que dê também uma segurança jurídica, tanto para as empresas como para os seus empregados, que vão ficar trabalhando em casa, ou um teletrabalho que vai 2 vezes por semana na empresa, o restante do trabalho será feito nas suas próprias residências. Tá, o Edson, o seu áudio tem um pouco de intermitência aí, a sua qualidade de vídeo nosso tá boa, e ele apresentou um pouco de variação. Nesse momento eu só estou falando com você aqui, por enquanto, quem está nos acompanhando para poder verificar o ajuste e voltar. Eu acho que as pessoas acabaram perdendo um pouquinho do conteúdo, mas eu acho que sem prejuízo final sobre a abrangência que você falou, para repetir para as pessoas aqui, para quem não completou eventualmente o raciocínio interno, desse desafio que é, inclusive, em nível internacional, de ajustar as condições de trabalho, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, em relação às condições de teletrabalho, que é a realidade natural, né? Parte das empresas, você comentava conosco, os trabalhadores já se adaptaram bem em casa e querem essa condição, e tem aqueles que as empresas precisam que eles trabalhem nas sedes ativas, físicas, para que isso também seja composto nas duas dimensões. Os sistemas de internet e compra nesta área, sobretudo de mercados, os farmacêuticos, talvez químicos em pequenos índices também, já estão bastante desenvolvidos com o uso do 4D ou das ferramentas lá fora ou aqui no país, Edson? Sim, é uma fase de adaptação, porque as empresas hoje elas vão ter que disponibilizar essas tecnologias de ponta que é utilizada no escritório para que a trabalhadora e o trabalhador tenham essa ferramenta na sua casa para poder desenvolver com qualidade o trabalho que era feito no escritório da empresa.
Então, a gente está discutindo isso, trazendo uma realidade. Nós temos realidades muito distintas. No setor farmacêutico, nós temos grandes multinacionais, mas nós temos empresas menores também, onde tem uma dificuldade maior, inclusive uma dificuldade de custo para essas empresas manter as suas trabalhadoras e seus trabalhadores em casa. Então, talvez nesse primeiro momento, em função desses ajustes e da questão de custo, algumas empresas menores optem para que as trabalhadoras e trabalhadores voltem para os seus escritórios, enquanto as grandes multinacionais têm decisão tomada que 70%, 80% não voltará para os escritórios e continuará trabalhando nas suas casas. Então, para isso, nós abrimos um canal de diálogo com o Sindicato da Indústria Farmacêutica e vamos, baseado nas experiências europeias que a gente tem acompanhado, ir fazendo os ajustes para que não haja prejuízo para as partes e que tenha segurança jurídica tanto para a trabalhadora e o trabalhador e também para as empresas, para que nós não possamos criar um passivo trabalhista monstruoso. O Ministério Público também tem participado dessas discussões, então nós estamos todos aprendendo e buscando com muito bom senso, com muita tranquilidade, se adaptar a esse novo momento, a esse novo normal. Ok. Nessa dimensão de 70% a 80% no chamado teletrabalho, você tem uma mudança de paradigma também significativo pelos próprios números que você nos passa, tanto aqui quanto lá fora, em relação à ideia antiga que tinha, principalmente talvez nas farmácias, que apesar das grandes redes distribuídas fisicamente pelas cidades, né, em pontos diferentes, uma mudança aqui talvez no tempo de manutenção desses equipamentos físicos necessariamente com ativos em tão grande escala. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos passar por um processo de transformação tanto na indústria como nas próprias farmácias, né? As farmácias, nesse período de pandemia, elas também trabalharam muito com as vendas por telefone e entregas em domicílio. Então, também, em alguns lugares, algumas farmácias, elas não terão mais a mesma quantidade de pessoas para atender, porque o atendimento de balcão vai diminuir. Então, muita gente que se acostumou, se adaptou, e as empresas que foram sérias, que fizeram suas entregas nos prazos, e com o produto da qualidade que foi comprado pelo consumidor, essas pessoas têm uma comodidade de pedir por telefone e receber os produtos em casa. Então, na farmácia, também nós vamos passar por um processo de transformação, nós vamos viver realidades bastante diferentes. Então, provavelmente, no caso das farmácias, alguns balconistas, auxiliares de farmácia, perderão seus trabalhos para a tecnologia. No caso da indústria farmacêutica, a planta fabril mesmo, a fábrica, não haverá, porque ela já trabalha bastante robotizada, ela é um dos setores que mais implementou a tecnologia da indústria 4.0. Então, tem muito pouco contato manual do ser humano com a fabricação do medicamento. Quase toda a produção do medicamento, ela já é robotizada para que não haja contaminação dos medicamentos. Então, nesse caso, não terá prejuízo. Os escritórios também, muitas empresas estão avaliando que a produtividade das pessoas que estão trabalhando em casa é muito melhor do que quando estão trabalhando dentro das empresas. Então, quando nós tivermos isso definitivamente ajustado, nós imaginamos também que teremos o risco de demissão em torno de 20% da mão de obra que estava em casa no teletrabalho e no home office. Então, nós também estamos preocupados com essa possibilidade da demissão e a gente tem trabalhado nisso com o sindicato patronal para que nesse momento difícil que nós estamos atravessando com quase 14 milhões de desempregados, que as empresas tenham bom senso em fazer um ajuste sem ter a demissão, né? Fazer uma transição justa, que como nós discutimos na OIT, que é justamente isso, ter a responsabilidade social de não demitir nesse momento e deixar para que isso aconteça mais para frente, até porque nós estamos num período de adaptação desse novo modelo. Na área de químicos derivados para a questão fabril, temos aqui um comunicado que você emite, aqui no momento em que a gente conversa, infelizmente, Edson, aqui na realidade de Bauru, que o grupo Dalon, lá do Paraná, que havia adquirido
a Plajax aqui em Bauru e já vinha num processo de desidratação da planta aqui local, né, com maquinários e funcionários já todos, e 130 demissões, inclusive com a dificuldade em relação à questão sindical aí de buscar na nova realidade da legislação trabalhista as garantias ou as ferramentas para que esses trabalhadores recebam todos os seus direitos. O Grupo Dalon adquiriu a Plajax, eu controle da empresa em outubro do ano passado, primeiro de outubro do ano passado. A Plajax é uma empresa antiga na cidade, chegou a ter 250 funcionários, e de lá para cá o Grupo Dalon começou a levar a maquinária embora e começou a demitir aos poucos. Nós tentamos por várias vezes falar com o proprietário da empresa, mas não tivemos sucesso, não fomos recebidos. Falamos com o diretor industrial da empresa e disse, olha, em algum momento vai tudo embora para o Paraná, porque é uma questão tributária. O estado de São Paulo, para alguns setores, ele tem o maior ICMS do Brasil. E isso tem feito com que, por exemplo, no caso da indústria plástica, muitas empresas foram embora para Minas, ou para Goiás, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Paraná, pela questão tributária. E no caso da Plajax é isso, a Dalon comprou e como a questão tributária é quase 3 vezes a mais aqui no estado de São Paulo, eles decidiram por levar a empresa. Havia uma expectativa que parte da produção ficasse em Bauru, mas a empresa tomou uma decisão na semana passada e demitiu todo mundo e começou a pagar as rescisões. Como a nova legislação trabalhista prevê que as empresas possam fazer as rescisões de contrato diretamente com os empregados, sem assistência do sindicato, então nós não acompanhamos. As trabalhadoras e os trabalhadores estão recebendo a rescisão, procurando o sindicato, e nós colocamos o departamento jurídico do sindicato à disposição de todas as trabalhadoras e trabalhadores que foram demitidos. Nós não cobraremos nada por esse serviço, é gratuito. E nós tivemos as rescisões que nós conferimos aqui, a empresa deixou de pagar várias coisas, por exemplo, tritídio, que é quando a trabalhadora é demitida 1 mês antes da database dele, que é a negociação coletiva. No caso, nossa database é 1º de novembro. Então, as emissões ocorreram agora, a rescisão está ocorrendo ainda durante essa semana, então teria que pagar um salário a mais por isso. A empresa não pagou. Nós temos algumas pessoas que têm estabilidade, no caso dos cipeiros, titulares e suplentes eleitos pelos trabalhadores, a empresa não pagou essa estabilidade. Nós temos gestantes que foi demitida, a empresa não pagou a estabilidade. Nós temos acidentado do trabalho demitido e a empresa não pagou a estabilidade. E nós temos também o caso de um dirigente sindical que é funcionário da empresa, que a empresa também não pagou a estabilidade. Então, nós estamos em contato com essas pessoas e nós disponibilizamos e a partir da semana que vem nós vamos começar a entrar com ação na Justiça do Trabalho pedindo que isso seja corrigido. Nós conversamos com a empresa, tentamos falar com a direção da empresa para fazer isso de forma amigável, mas infelizmente nós não obtivemos resultados. As pessoas que ainda estão aqui somente para efetuar o pagamento das rescisões de trabalho não têm poder para decidir sobre isso, então infelizmente nós vamos ter que discutir isso na Justiça. É lamentável nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa, o mundo atravessa em função da pandemia, você tem mais 130 pais de famílias demitidos, sem que houvesse qualquer tipo de negociação com o sindicato. Então, perde as trabalhadoras e os trabalhadores de Bauru. Perde o comércio de Bauru, porque essas pessoas consumiam no comércio. Perde a Prefeitura de Bauru, porque vai deixar de arrecadar. A Prefeitura de Bauru é um município impressionante. Nós perdemos empresa para agulhas, para pederneiras. Nós não temos mais quase nada de indústria em Bauru. Todas as indústrias estão indo embora de Bauru. Então, imagino que é preciso que seja feito um esforço grande do próximo prefeito para que traga indústrias para Bauru, para poder movimentar a economia de Bauru. Desses 130 que foram demitidos, nós temos pessoas com 25, 30 anos de empresa. Então, são profissionais altamente capacitados e com experiência. Em torno de 50 desses já foram recontratados por empresas plásticas aqui de Bauru. E os outros 80, nós imaginamos que também será recontratado pela experiência e pela capacitação que eles têm. E também temos a possibilidade de alguns dos líderes, alguns encarregados, gerentes, pessoal com muita experiência, que de repente possa haver a oportunidade de montar o próprio negócio
e nós podemos ter aí, então, o surgimento de várias pequenas empresas e que, de alguma forma, também vai procurar esses desempregados em função da sua experiência. Então, nós estamos na expectativa que esses outros 80 que ainda não estão empregados, que em breve estejam empregados nas indústrias plásticas de Bauru e de toda a região. Edson Dias Bicalho, obrigado por fazer um panorama conosco da pandemia, nas áreas em que você atua num momento difícil e poder nos ajudar aqui a entender as questões tanto dos químicos quanto dos farmacêuticos na sua área sindical. Eu estou sempre à disposição e faço um apelo a todas as trabalhadoras e trabalhadores que foram demitidos aqui da Plajax para que procurem o sindicato. Nós vamos encaminhar, todos eles têm direito a receber, além do plentídio, aviso prorrogado, e nós temos também a questão da estabilidade. Então, nosso jurídico está à disposição, sem nenhum tipo de curso, independente de ser sindicalizado ou não. Nesse momento, nós queremos ser solidários com as famílias daqueles que perderam os empregos e trazer aqui a nossa ajuda sem nenhum tipo de custo para que eles possam receber o que é de direito e também conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Muito obrigado. E para você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e a TV Câmara aqui em Bauru e na região, este programa você pode assistir na íntegra a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.